Boa tarde, amigo. Estamos chegando ao fim do ano e nós vamos receber com muito prazer o filho de um grande amigo meu, é Luiz Figueiredo Júnior, com essa pinta de galã de Hollywood, mas ele, na verdade, é sommelier e tem uma das casas mais charmosas do Recife, que é Entre Vinhos. Nós vamos falar de vinho, vamos falar de bebidas para o fim do ano, champanhe. Luiz Figueiredo, como foi sua paquera com o vinho? Veio do seu pai? João, veio do meu pai, né? Ali no final da década de 90, a gente tinha uma operação de distribuição, a gente atendia restaurante e o vinho, naturalmente, ele veio. Já era uma bebida que a gente, né, consumia na família. E como a gente atendia restaurantes, hotéis, né, com distribuição de alimentos e bebidas, o vinho veio naturalmente, né? Na década de 90 começou a chegar, né, vinhos importados, vários importadores. E aí a gente entrou nesse mercado e eu me especializei, né? Estudei, me formei como sommelier. Então a paixão já vinha da família, né? E acabou virando um negócio. O que é que o sommelier estuda? O sommelier, né, no mundo dos vinhos, existem três figuras assim que são bem discutidas, né? Que é o enólogo, o sommelier e o enófilo. O enólogo... O enochato. Esse também existe. Também um enochato, né? Esse Ele não entende nada de vinho, que era da aula, é uma tristeza. O enólogo, de fato, é o profissional que estudou, né, para fazer vinhos, né, produzir vinhos. É o profissional que está ligado ali ao campo, à agricultura, é ele que... né? Eu tenho um amigo que faz o vinho vadio. Eu digo, você é vadio ou não é vadio? O vinho dele chama-se vadio, em Portugal, né? Isso, Luiz Duarte. É um grande vinho da Bairrada. Um grande vinho português, né? Então, o enólogo é o profissional que faz o vinho, que estuda para isso. O sommelier, ou a sommelier, que é a mulher, é o profissional que estuda as bebidas e é quem escolhe, quem armazena, quem serve, quem indica, é o conhecedor da bebida, né? O enófilo é o curioso, é o estudioso, né? É o consumidor que gosta de estudar, que tem muitos, né? Tem muitos amigos, consumidores que estudam muito de vinho. E, como você falou, tem um enochato. O enochato, né? É o que acha que entende, mas não entende tanto, né? Ô, Luiz Figueiredo, falam muito do negócio de harmonização. Vai ter um jantar harmonizado com vinho tal. Que diabo é a harmonização da comida com o vinho? A harmonização. A harmonização a gente busca na nossa vida, né? Em tudo, né? E quando a gente aplica para os vinhos, o vinho ele é composto ali, né? Você tem aromas, sabores, cores. E o vinho ele sempre caminhou junto com a gastronomia, na história da humanidade, em grandes momentos, né? Na história antiga, história medieval, as grandes mesas, né, dos grandes chefes sempre foram compostas de gastronomia e vinho, né? E realmente foram feitos um para o outro. E a harmonização ela é essa técnica de você juntar, dentro das características do vinho, com a gastronomia, né, combinações que são muito boas, que dão certo, que dão prazer na boca. E tem algumas que não dão tão certo também, né? Quando você pega, por exemplo, um peixe cru, um sushi, um sashimi, toma com vinho tinto, né, o tanino do vinho, né, com o peixe cru ali, ele vai gerar uma sensação metálica na boca, não é legal. Então existem harmonizações, vários tipos de harmonizações, por gastronomia, por similaridade, né, por oposição, e são técnicas, né? Mas o vinho bem harmonizado com a gastronomia, o vinho fica melhor e a comida também. Então joga um a favor do outro, é o win-win. Ô Luiz, é verdade esse ditado do vinho quanto mais velho, melhor? Em termos, né? Em termos. Existem vinhos que são feitos para guarda. Os grandes vinhos são feitos... Alguns custam milhões de dólares, né? Existem 8 milhões de tipos de vinhos disponíveis no mundo. Um americano fez esse catálogo há um tempo atrás e ele identificou 8 milhões de vinhos disponíveis no mundo, de diferentes regiões, safras, uvas. Então, é uma variedade imensa, né? Então, 10%, um pouco menos de 10% desses vinhos são feitos para a guarda. A outra parte toda é feita para consumo rápido, ali até 5 anos, que é o consumo ideal do vinho. Então, o vinho melhor é o mais antigo, não, né? Se ele for feito para guarda, sim, né? Um vinho antigo, bem armazenado, e que ele aguente, que ele evolua com o tempo, são
experiências fantásticas, né? Olha, tem uns vinhos aí, que eu não vou dar o nome, porque eu não quero ter problema com produtora, que os especialistas dizem que não é vinho, é um arremedo de vinho, né? E a pessoa pode começar a tomar esse arremedo de vinho e depois se tornar realmente uma pessoa que sabe escolher o vinho. Começa fraco. Com certeza, João. A rota do consumidor, né? Eu já trabalho há 25 anos com vinho. E para mim é muito claro assim, como se começa, né? Geralmente é por tradição, por cultura ou por influência ali dos amigos. E quem começa geralmente compra aquele vinho no supermercado ali, não sabe escolher, vai ali na prateleira, olha um rótulo, outro, vê uma Aí marca. vai no preço, né? Vai no preço, né? Hoje assim a disponibilidade é muito grande de vinhos no mercado, né? Muitos vinhos importados, brasileiros também. E aí geralmente se começa num vinho mais simples, mais frutado, né? E o paladar, tem aquela frase ali, o paladar não retrocede. Então, você começa a consumir um patamar de vinho, né? Um pouco mais doce, um pouco mais frutado, e naturalmente sua memória vai pedindo outra coisa. Uma coisa mais seca, menos doce. E aí é quando o consumidor ele vai procurar uma loja especializada, ou um profissional, um sommelier, ou um amigo que entenda de vinho, um familiar, para começar a sugerir vinhos. E aí realmente é quando o bichinho pega ali, né? O mosquito pica você e você começa a querer entender um pouco mais, sentir. Aí você começa a identificar aromas, sabores, a madeira no vinho, a fruta do vinho. E aí é um caminho sem volta. Qual é o consumo médio de vinho do brasileiro? João, o Brasil está numa crescente, né? O consumo hoje é um pouco mais de 2 litros per capita ano. É muito pouco. É muito baixo se você for comparar com Portugal, França, Itália, que são aí, Portugal em nível de 50 litros per capita ano. Então, é 25 vezes mais do que o brasileiro. Mas quando a gente extrai isso, né? O mercado é crescente, o mercado de vinho fino no Brasil é crescente. O brasileiro tem gostado de tomar vinho, né? A gente vê nas rodas, a gente participa em família, em negócio, você vê que as pessoas estão, né, gostando de tomar vinho, querem conhecer um pouco mais. Então, e obviamente quando a gente olha para a sociedade, você tem uma camada ali de consumidores no topo da pirâmide, que isso, né, a tendência é que isso vá para a base. Hoje o vinho ele é considerado realmente por muitos consumidores um substituto de outras bebidas, né, pelo preço estar mais acessível e por ter disponibilidade também no comércio. Agora, o clima, nós estamos aí, o meio ambiente, passando por uma verdadeira loucura, né? O clima interfere na escolha do vinho? Sim. O vinho para o tempo frio é um, outro para o tempo quente é outro? O clima, né, na região que a gente mora, ele interfere direto no consumo e em outras regiões, outros países também, né? Tanto é que quando você vai para o sul da França, na Provence, se consome vinhos rosés, vinhos brancos. Você vai para o norte da Itália, são vinhos tintos, pesados, Barolo, Barbaresco. Aqui a gente mora numa região quente, né? A média de temperatura nossa é acima de 25 graus. Então, assim, uma cidade, Recife, né, Pernambuco, é uma região muito propícia para consumo de vinhos refrescantes, que seriam espumantes, seriam brancos, rosés, tintos leves, né? Obviamente que se eu estou num ambiente climatizado, num restaurante, né, bem climatizado, não há problema de se tomar um tinto, que é a preferência hoje do consumidor aqui pernambucano. Ainda se consome muito mais vinho tinto do que os outros tipos de vinho. Vocês que vendem vinho, têm uma parceria boa com os cardiologistas. O cardiologista disse que se você tomar uma dose de vinho por dia, uma por dose, o coração agradece, né? Isso. E dizem que é verdade, né? Segundo os cardiologistas dizem isso, né? Sim. O vinho, ele tem propriedades, né, antioxidantes e os médicos, principalmente os cardiologistas, recomendam por conta dessa questão das veias, das artérias, da desobstrução. Então, é uma bebida indicada, claro, no seu devido quantidade, né, sem exagero. E outro dia alguém publicou uma reportagem dizendo que o vinho, uma quantidade X, 2 taças, equivale a meia hora de academia também. Então, isso faz bem ao coração.
Substitui a academia. E depois o seguinte, era a bebida de Jesus. Sim. Jesus gostava de um vinhozinho e foi para uma festa, não tinha vinho, ele fez um milagre e todo mundo ficou cheio de vinho. Foi, tanto é que se bebe muito vinho no Natal, né? E na missa também, né? Na Tem missa. a missa. Uma bebida sagrada, Deus. Sim, O vinho, né? O vinho, ele tem essa carga de história, de tradição milenar, né? O primeiro registro encontrado de vinho foi entre 6 a 8 mil anos antes de Cristo, na Geórgia. Então, o vinho tem essa carga toda de tradição, de refino, de história. Mas, assim, no nosso negócio lá, na Entre Vinhos, a gente procura também dar uma cara mais despojada para o vinho. Porque, às vezes, você chega com um vinho, a pessoa, não consumo porque eu não entendo, não sinto esse aroma, não sinto esse sabor. Então, mas o vinho ele é uma bebida para lhe dar prazer também. Né? Quando a gente olha uma cena de consumo de vinho, uma mesa de vinho, o que é que nos remete? Né? É mesa farta, é confraternização, é amigo, família, né? Compartilhamento. Então, o vinho remete a essa cena de consumo. Tem uns vinhos que se chamam colheita atrasada e são maravilhosos, porque eles são docinhos. Que diabo é vinho de colheita atrasada? É atrasada, né? É tardia. Vinho de colheita tardia. É uma categoria de vinhos, que são os vinhos de sobremesa. É uma categoria, assim, apaixonante. Se consome muito pouco no Brasil e no mundo também. Mas, assim, como sugestão, são vinhos que, para harmonizar com sobremesa, com queijos, são fantásticos. E ele é atrasado mesmo, a colheita atrasada? O que chama de colheita atrasada ou tardia é o seguinte, você tem a uva e aí você não colhe ela no tempo de maturação certo dela. Você deixa ela passar. Então, ela vira uma uva passa, digamos ali. E em algumas regiões específicas, como Sauternes, na França, na Hungria, em Tokaj, existe um fenômeno de um fungo, né, que é o Botrytis, que digamos que a uva está aqui. Aí vem aquela neblina, ela pousa na uva e aquele fungo ele faz microfuros na uva e a uva vai perdendo água e ela vai pacificando. E quando ela está pacificada, mais seca, com menos água, é quando ela é colhida. E o vinho é feito dessa uva. Então é um vinho que tem uma acidez altíssima, tem uma doçura altíssima e acidez e doçura se equilibram, né? O ácido e o doce. E esses vinhos são excepcionais. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com Luiz Figueiredo Filho sobre vinhos. Na Boa Viagem tem uma loja extremamente charmosa, Entre Vinhos. Qual é a história do Entre Vinhos? Entre Vinhos. Entre Vinhos é um espaço criado em 2020. A gente criou esse espaço no meio da pandemia. Quando deu o primeiro lockdown, a gente começou a obra. Juízo zero, né? Acho que a gente tinha tomado uns vinhos, aí resolveu abrir o negócio. Tomado os vinhos, né? Mas somos 3 sócios lá, eu, minha irmã Eduarda e Leonardo Buarque. Todos são do mercado de vinhos, a gente é apaixonado por vinho, todos são sommelier. E a gente já fazia muitos eventos de confrarias, em restaurantes, de encontros de vinhos. E a gente sentiu essa necessidade de ter um espaço de experiências que a gente pudesse realmente ter a batuta, né? ter uma cozinha própria. E aí a gente identificou esse ponto em Boa Viagem, ali na Francisco da Cunha, e botamos para andar o projeto. Então, hoje a Entre Vinhos, ela é uma loja de vinhos, que ela funciona durante o dia como loja, a gente tem um atendimento especializado. A gente funciona como um wine bar, um bar de vinhos. Então, a gente tem uma garrafeira lá com 800 rótulos de vinhos disponíveis, e o cliente chega lá, escolhe qualquer um daqueles rótulos de várias origens, de vários tipos, os colheitas tardias tem lá, tem, né? A gente não consegue ter os 8 milhões, mas a gente tem 800 rótulos disponíveis lá. A gente tem uma chefe muito boa, que a chefe Raquel, ela faz um menu muito feito para harmonizar com os vinhos também e gerar experiência de consumo na mesa. Eu estou com uma fome arretada. E quais são essas coisinhas boas que ele faz lá? Diga aí. Tem coisas, tem um tartar de salmão, que vai bem com vinho rosé, né? Tem um arroz de pato, né, com a assinatura da chefe, que vai muito bem com... Tá bom, eu já estou com uma fome danada. Sim, e quantos rótulos o Entre Vinhos tem para vender? A gente tem 800 rótulos disponíveis, de várias origens, vários preços, vários estilos. O espaço é um espaço compartilhado, né? Além de funcionar no imóvel, né? Funciona Entre Vinhos, mas funciona uma loja de decoração, a Livre Decor,
curso na galeria do fotógrafo Bruno Lima. Que Essa aqui, né? Faz um trabalho fantástico aí do nosso cenário. De arte fotográfica. E funciona um salão também de beleza no mezanino. Então, são 4 operações compartilhadas. É um espaço muito dinâmico, né? E a gente funciona assim, em cima de três vertentes, assim, que é vinho, obviamente, que é o nosso principal negócio, gastronomia e música. A gente tem uma programação musical diária, de jazz, blues, bossa nova. Amanhã mesmo a gente vai ter um tributo a Miles Davis, né, um ícone do jazz. Então, a gente sempre busca gerar experiências, não só do consumo do vinho, mas no entorno do vinho. Ô Luiz, nós estamos aqui chegando no Réveillon. Quais são as bebidas que estão fazendo mais sucesso para o Réveillon? Primeiro o vinho e o champanhe. João, o momento agora é de celebração, né, de confraternização. E o Réveillon especificamente, né, a bebida de celebração é o espumante. Né? Então, assim, os champanhes clássicos franceses, Moet Chandon, Veuve Clicquot, Dom Perignon, né, esses são realmente as grandes marcas de champanhe. O espumante brasileiro é uma excelente opção. O Brasil realmente marcou-se como um grande produtor mundial de espumantes de qualidade. Então, assim, os espumantes brasileiros... Diz que Chandon é muito bom, não é, do Rio Grande do Sul? Tem grandes marcas no Rio Grande do Sul. A Chandon é uma excelente marca de tradição, com assinatura francesa, mas com muito respeito à cultura, né, do terroir brasileiro. Tem uma marca também que chama Pedrucci, que aí já é uma casa, uma maison de champanhe pequena, produz muito pouco, né, com muito afinco, com muita qualidade. Né, para você ter ideia, produz 50 mil garrafas, enquanto uma Chandon produz 5 milhões. Então, é uma diferença absurda de quantidade e só produzido pelo método clássico champenoise de champanhe, lá no Rio Grande do Sul. Esse Pedrucci é excelente. E aí você tem espumantes na Itália, na Espanha, na França, fora champanhe. O Vale de São Francisco? O Vale de São Francisco, né, que já produz há mais de 20 anos excelentes espumantes, principalmente os moscatéis, que são um pouco mais adocicados. O que é moscatel? Diga aí, é um tipo de uva? É um tipo de uva que se faz o espumante moscatel, que é aquele espumante um pouco mais doce, que muita gente gosta, né? Um espumante que se usa muito para sobremesa também, para coquetel. E como eu te falei, o Brasil se especializou na produção de espumante, né? E eu acho que o vinho brasileiro, né, o que a gente está vendo agora, a descoberta de novas regiões e novos terroirs no Brasil. Porque o Vale dos Vinhedos sempre foi a grande referência ali, né? Bento Gonçalves, Garibaldi, aquela região. Mas hoje se tem vinhos de excelente qualidade no interior de São Paulo, interior de Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, aqui em Pernambuco. Garanhuns? Em Garanhuns tem vinícola, né? Na Bahia, né, tem vinícola, na Chapada Diamantina tem uma vinícola agora. Santa Catarina, em São Joaquim, na região de altitude, a região mais fria de vinhos do Brasil. Então, assim, existe essa diversidade hoje no Brasil. E o brasileiro está descobrindo também isso. Né? Olha, Luiz, às vezes eu ando na praia, eu acho um absurdo o cara estar na praia tomando uísque. Eu acho aquilo um negócio horroroso. Qual é a bebida que você aconselha para o cara tomar na praia, na beira da piscina? Qual é a bebida ideal? Eu vou sempre aconselhar vinho, mas existe um vinho para cada ocasião. Né? Então, é muito na lógica do negócio. Eu estou na praia, na beira da piscina, num sol de 30 graus. Se eu abrir uma bebida quente, né, aquilo ali não vai me fazer tão bem. Então, a gente precisa buscar a ocasião. Né? Eu vou para a praia, vou para a piscina, vou estar no calor, vou tomar uma bebida que me refresque. Né? Se não for alcoólico, vai ser uma água de coco, uma água gelada. Mas se for para o vinho, eu vou tomar um vinho, né, um espumante, né, bem refrescante. Um branco, né, um Chablis da França, um branco, um Pinot Grigio italiano, que é bem leve. Os rosés são uma excelente opção. Né? E até mesmo um tinto leve, às vezes, ele vai encaixar bem. Então, existem vinhos, a ocasião de consumo ela vai ditar o vinho, seja agora, pela gastronomia ou seja pelo ambiente. Agora eu vou usar o sommelier. Vamos lá. Eu gosto muito, as pessoas gostam de sangria, né? Sangria. Como é que você faz para fazer uma sangria boa? Sangria. Tem várias receitas de sangria, mas geralmente... Eu quero saber da sua. Eu não sou um especialista em drinks, não. Mas sabe fazer sangria? Sei. Sangria você vai usar as frutas cortadas em cubinhos, né? Geralmente maçã, se usa... Aí, o mix é muito do gosto. Se usa vinho tinto,
né? Um vinho tinto seco. Na receita que uma tia minha passou, né, que é essa que a gente replica em casa, ela coloca Cointreau, uma pequena porção de Cointreau para dar aquele toquezinho da laranja, né? E ela põe soda, uma sodazinha para dar aquela pegada do limão também. E vinho, e gelo, né? Ô Luiz, o que é o vinho do Porto? Vinho do Porto. Vinho do Porto é um vinho, né, na classificação dele, é um vinho que a gente chama como vinho fortificado, né? É um vinho que ele é adicionado de uma aguardente vínica que chama bagaceira, e ele se torna vinho do Porto, um vinho fortificado. E existem várias classificações dentro do vinho do Porto. Tawny, Ruby, existem as idades de envelhecimento, 10, 20, 30, 40 anos. Existem os LBVs, que são o Late Bottle Vintage, que são as safras excepcionais, que são engarrafadas como safras. Mas é um vinho fortificado, o vinho é feito lá no Douro, né, na região do Douro. É só feito lá no Douro? Isso. E as casas lá em Vila Nova de Gaia, ali na cidade do Porto, né, do outro lado do rio, é onde é feita essa adição da aguardente vínica feita de uva, que chama bagaceira, e ele tem um nível alcoólico um pouco mais alto. Geralmente um vinho tranquilo ele tem 13, 14, 12% de álcool. Um vinho do Porto ele vai ter 20% de álcool em média, por conta dessa adição da aguardente vínica. E tem o pernambucano que tem uma vinícola que faz muito sucesso lá no Douro, que é o Maria Isabel, que é de João Carlos Paz Mendonça. Os vinhos Maria Isabel estão fazendo sucesso também aqui? São vinhos excelentes, João. Eu acompanhei o projeto desde 2013, quando foi adquirida a vinícola. Conheci um pouco da história. Tive visitando já umas 2 ou 3 vezes. E o Douro, primeiro que o Douro assim, é a primeira região do mundo a ter uma denominação de origem controlada. Em 1750 e pouco, pelo Marquês de Pombal, foi a primeira região do mundo a ter um DOC. Então, no mundo dos vinhos, o Douro é uma região muito expressiva e muito importante. Aqui no Brasil se consome muito vinho português, né? Dessa região também. Tem o Periquita, que é o maior sucesso, né? Periquita. Periquita. Tem lá na... Tem na entrevista, tem o Periquita. Tem. Que é um vinho... É uma marca das grandes marcas assim portuguesas, né? Olha, se um amigo chegar, Luiz, eu quero dar um vinho de presente para um amigo. Qual é o vinho que você sugere para dar de presente? Que vai fazer sucesso com certeza. Eu recebo essa pergunta assim, com muita frequência. Eu faço 3 perguntas para ele, né? Qual é a ocasião? Né? Qual é o presenteado? Ele gosta de quê? Né? Porque às vezes a pessoa conhece o presenteado. Né? E qual é a disponibilidade ali de investimento no presente também? Então, essas 3 perguntas, eu consigo sugerir uma coisa muito assertiva. E qual é o vinho ideal para se tomar na sobremesa? Sobremesa. Sobremesa, depende muito da sobremesa, né? Existem sobremesas com chocolate, existem sobremesas com frutas, existe um vinho para cada sobremesa dessa, né? Você citou... Sobremesa do chocolate. Chocolate. Vinho do Porto, o Ruby. Esse... vinho do Porto tem vários tipos também? Tem. Uma sobremesa cítrica, né, com creme, um creme de leite, um pudim, né, um sauterne vai bem, que já é o colheita tardia. Então, assim, existem muitos vinhos para se encaixar com sobremesa. O próprio espumante, né, o espumante de moscatel, com a fruta vai muito bem, um morango, um abacaxi. Minha avó tinha uma tradição no almoço que ela partia uma rodela de abacaxi e ela jogava um pouquinho de vinho tinto. E era a sobremesa que ela... É por isso que seu pai e você gostam de vinho, vem da avó, né? Eu acho que foi. Agora eu tô fazendo tá um link. O que é, né? Da origem dessa paixão pelo vinho, é a vovó. Deve ter sido, com certeza. E realmente o vinho é a bebida dos deuses, né? Uma coisa maravilhosa. E 2024, quais são os projetos para Entre Vinhos? Tem muitos projetos. A gente abriu um espaço novo de eventos, que a gente recebe hoje muitos eventos corporativos, né? O vinho para o corporativo ele tem um peso muito grande, porque o vinho conecta pessoas, né? E para negócio é uma ferramenta interessante. Então a gente abriu um espaço de eventos, que a gente recebe eventos corporativos, farmacêuticas, degustações, e a gente coloca o vinho
Onde é? Fica lá no espaço da gente, no mezanino. No mezanino, né? Uma sala que a gente chama Sala Bordeaux, uma sala para 30 pessoas. E a gente inaugurou agora, final de outubro, e uma sala toda montada para degustações. Próxima degustação já fica um convite para você e para a Sheila degustar um vinho com a gente. A gente tem intenção de abrir uma segunda unidade também. Zona Norte, né? Possivelmente, estamos estudando. E para terminar, o vinho é bom para paquerar? O cara tá de olho numa menina, leva para jantar e um vinhozinho ajuda? João, o vinho, ele é bom para tudo. E eu quero saber da paquera. Sobre a paquera, tinha um pai de amigo meu que dizia, se você chegar em qualquer lugar do mundo e mandar uma garrafa de champanhe para qualquer paquera, você já parte... Já ganhou. Numa vantagem grande. Já ganhou. Não quer dizer que ganhou, porque vai depender de outras coisas ali também, né? Mas ajuda. Mas ajuda bastante. Olha, nós queremos dar aqui de presente um biscoito de docinho da Caprice, que é outro sucesso brasileiro. E aqui, quando você for trabalhar muito, a Master Boy mandou essa bolsinha para você levar ao almoço. Nós queremos agradecer Luiz Figueiredo. Então, está dado todas as dicas de como é que você torna o Réveillon ainda mais gostoso com os vinhos e os espumantes lá da Entre Vinhos, que, como eu já disse, é uma das casas mais charmosas do Recife. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.